Muito bem, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Núcleo Espírita Chico Xavier. Hoje, dia 13 de junho de 2021, 18 horas e 1 minutinho. Mais uma vez, temos a oportunidade de iniciarmos esse nosso encontro semanal, aos domingos, às 18 horas, a fim de que possamos, de forma um tanto despretensiosa, estudar, abordar, refletir e meditar sobre alguns aspectos dessa doutrina consoladora e esclarecedora, a doutrina dos Espíritos. E se você é novo aqui em nosso canal e se desejar, poderá fazer a sua inscrição e ativar as notificações. Uma vez mais, recebemos aqui em nosso canal o nosso grande amigo Marcos Demário, um amigo já de uma longa data, teve já algumas oportunidades de presencialmente nos brindar com seus estudos, com suas reflexões presencialmente no Núcleo Espírita Chico Xavier. Inclusive, casa essa que está localizada para aqueles que estão entrando nesse momento ou que estejam assistindo essa nossa programação já gravada. O Núcleo Espírita Chico Xavier é uma casa espírita que está localizada na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na região oceânica, das praias oceânicas da cidade de Niterói, no bairro de Piratininga. Então, lá, nossa casa, nós desenvolvemos esse trabalho junto com outros companheiros. Então, é uma grande satisfação poder receber a todos, em especial o nosso convidado de hoje, que prontamente, como de hábito, tem aceitado o nosso convite e está sempre de prontidão para nos receber e para compartilhar seus estudos aqui conosco. A todos vocês que estão entrando aqui agora, eu estou vendo aqui pelos comentários aqui, pelo nosso chat, gostaríamos de avisar a todos que o Marcos, ao final da sua exposição, do seu estudo, nós estaremos abrindo um pequeno espaço para que vocês façam as suas perguntas, os seus questionamentos pelo chat. O tema de hoje, que o Marcos vai abordar, é um tema muito sugestivo e sempre atual, que diz respeito à nossa realidade como indivíduo, à nossa realidade como membro de uma coletividade, de uma família e da própria sociedade. É um tema muito rico, que tem muitas informações, e é um tema também, por que não, que acompanha a própria história da humanidade. Desde que, dos primeiros relatos da escrita humana, nós observamos esse contato direto entre o mundo espiritual e o mundo físico, e a sua relação, e em especial, a influência desses espíritos em nossas vidas. Então, fiquem todos muito à vontade para, ao longo da exposição do Marcos, formularem as suas perguntas aqui pelo chat, e, ao final, nós selecionaremos algumas para que o nosso convidado possa responder. Dando prosseguimento, portanto, ao nosso evento de hoje, vamos à leitura da nossa mensagem, que consta no livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Mensagem de número 7, intitulada Pelos Frutos. E uma citação de Jesus, registrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 16, em que ele diz: Por seus frutos os conhecereis. Considerações de Emmanuel. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem
pelas pontas ressequidas, nem pelo brilhante aspecto, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que consagre realmente a verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, após essa leitura dessa pequena, grande mensagem que nos leva a profundas reflexões, nesse instante, passaremos a palavra ao nosso convidado, Marcos Demário. Uma vez mais, caro amigo, desejamos expressar nossa gratidão pela sua gentileza de participar conosco desses seus estudos e apontamentos nessa tarde e noite de hoje. Marcos, uma vez mais, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcio, a você e a todos do Núcleo Espírita Chico Xavier, o meu abraço, e que Jesus nos abençoe a todos, inclusive aqueles que estão agora nos acompanhando nesta live, e os que virão também depois assisti-la através da sua gravação. De fato, a obsessão é considerada pelos nossos amigos espirituais como um verdadeiro flagelo humano. Caso a nossa Organização Mundial da Saúde levasse em consideração a realidade do mundo espiritual e a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, temos certeza de que ela também iria classificar a obsessão como uma pandemia, iria classificá-la como um grave problema de saúde. Mas para nós entendermos, à luz do Espiritismo, efetivamente, o que é a obsessão, as suas causas e seu tratamento, nós precisamos antes fazer aqui algumas definições básicas, porque sem elas nós não teríamos como entender efetivamente esse flagelo da obsessão. E o Espiritismo, a partir do trabalho de Allan Kardec, um trabalho de pesquisa, de organização, de pensar sobre as consequências de todas as informações de ordem espiritual, veio nos trazer, então, na chamada codificação espírita, ou seja, as obras as quais ele assinou, embora elas, na verdade, sejam dos espíritos, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, toda a coleção da Revista Espírita. Allan Kardec veio nos trazer dados bastante concretos, primeiro, sobre a nossa realidade. E para entendermos, então, a obsessão, a primeira questão que o Espiritismo nos apresenta é de que nós, seres humanos, nós somos almas imortais. E esta é uma consideração muito importante, porque não podemos falar de vida depois da morte,
Não podemos conversar aqui sobre intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e nem mesmo também falarmos de obsessão, se não entendermos que somos todos almas imortais. Porque sendo almas imortais, isso significa que existe uma dimensão espiritual da vida, e que essa dimensão espiritual pré-existe e sobrevive à dimensão material, corpórea da vida. Por isso a mensagem do Espiritismo é de que todos nós somos almas imortais e de que a vida sempre continua. Existe vida depois da morte, que é essa vida pulsante no mundo espiritual, que não apenas é pré-existente, mas, na verdade, é o mundo principal, é o mundo originário, de onde viemos através do nascimento, ou, como falamos dentro do Espiritismo, através da encarnação. E depois nós vamos apenas desencarnar, retornando ao mundo espiritual. E como então nós somos almas imortais e tanto pré-vivemos, como vamos continuar a viver no mundo espiritual, isso quer dizer que existe a possibilidade de interação entre essas duas dimensões da vida, a espiritual e a material. Presentemente, nós aqui estamos encarnados, estamos no mundo material, mas somos almas. E existem aquelas outras almas que estão desencarnadas, estão vivendo no mundo espiritual. Essas almas nós chamamos de espíritos, que podem se comunicar conosco, que podem nos influenciar, que podem intervir aqui no mundo corpóreo, sempre de acordo com o prescrito na lei divina. Porque é um engano achar que os espíritos, ou seja, as almas que estão desencarnadas, possam fazer tudo. Não podem, porque aos limites impostos pela lei divina, que é uma lei perfeita, emanada de Deus, nosso Pai e Criador. Mas é muito importante, então, nós entendermos que todos somos almas imortais. Almas enquanto encarnados, espíritos enquanto desencarnados, e que podemos interagir daqui para lá, de lá para cá. Isso é muito importante para nós entendermos o processo obsessivo. Um outro entendimento também importante é a existência dos fluidos, a energia fluídica que envolve tudo no universo. Nós aqui estamos envolvidos pelos fluidos. Os desencarnados estão envolvidos pelos fluidos. Os fluidos são muito importantes porque é a partir da sua manipulação, da sua combinação, e aí nós vamos ter o fluido universal com as suas variáveis, o fluido perispirítico, o fluido animalizado que emana do nosso corpo orgânico, os fluidos diversos que compõem a natureza. É a partir dessa manipulação que os espíritos podem agir sobre a matéria. E outro entendimento importante é a existência do perispírito, que é o corpo espiritual, do qual nós não nos separamos. Mesmo encarnados, nós mantemos o perispírito. Só que ele está vinculado ao nosso corpo orgânico molecularmente. Quando vem a chamada morte, o perispírito ele vai se desprender do corpo orgânico. O corpo orgânico é finito, o perispírito não. E aí, então, nós, quando desse retorno ao mundo espiritual, vamos nos identificar através do perispírito, o nosso corpo espiritual. E no processo obsessivo é muito importante, porque a ligação é mente a mente, perispírito a perispírito. Então é importante nós entendermos isso também. Então, a alma imortal, a vida que continua após a morte, no mundo espiritual,
os fluidos que são combinados para que se possa fazer a intervenção no mundo corpóreo, o perispírito, que é o corpo espiritual, e a energia mental. Porque o processo que os espíritos utilizam para nos influenciar, eles passam pela mente. É o controle da mente. Porque a ligação dos espíritos conosco, sejam os bons ou sejam os maus, é sempre através do pensamento. Então, essas 5 questões são muito importantes para nós conseguirmos entender o porquê que acontece o processo de obsessão. Muito bem, posto isto, nós podemos agora entender o que seja a obsessão. Ou seja, vamos tentar definir. Nada melhor do que passarmos a palavra a Allan Kardec, porque Kardec é a base para entendermos e praticarmos o Espiritismo. Em várias das suas obras, Allan Kardec trata da obsessão. Nós vamos começar aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, item 81. Esse capítulo é muito conhecido porque ele é a coletânea de preces espíritas. Mas para cada prece, Allan Kardec faz um preâmbulo, ou seja, ele faz uma explicação. No item 81, nós temos a prece aos obsediados, aos obsessores. E Kardec, então, primeiro, fala sobre a obsessão. Vamos, então, passar a palavra a Kardec. Ele diz o seguinte: a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Vamos, então, marcar bem isso. Ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa, sobre um encarnado. Na sequência, ainda dentro deste item, ele complementa e diz: os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. A obsessão, como as doenças e como todas as tribulações da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou uma expiação e aceita nessa condição. Bem, já está claro aqui que a obsessão ela é realizada apenas pelos maus espíritos, porque a obsessão não é uma coisa boa. E que a obsessão ocorre como um flagelo na humanidade devido à nossa inferioridade moral. Esta é uma questão muito importante. Não se trata aqui de inferioridade intelectual. Kardec frisa muito bem que os maus espíritos conseguem sintonia conosco e conseguem, então, exercer essa má influência persistentemente, porque damos essa sintonia através da nossa inferioridade moral. Então, essas explicações em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Prosseguindo com Kardec, nós vamos ao O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, e Kardec dedica para estudar a obsessão ligada à mediunidade, nos diz então o nosso codificador: obsessão é o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. E vai mais além. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Então, aqui Allan Kardec referenda que a obsessão ela é sempre
sempre realizada por um mau espírito, um espírito que não quer o nosso bem, não quer a nossa felicidade. Os bons espíritos, que sempre procuram nos auxiliar e orientar, jamais, isso é muito importante, eles jamais atropelam o nosso livre-arbítrio. Pelo contrário, eles o respeitam. Os maus espíritos, que são espíritos moralmente muito inferiores, claro que esses não respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas só vão poder iniciar um processo obsessivo com aquelas pessoas, usando aqui a terminologia de Kardec, que elas conseguem prender, que elas conseguem a sintonia e iniciar, então, um domínio mental, moral e mesmo físico sobre essa pessoa. Pois bem, referendando tudo isso, na última obra da codificação, que é o livro A Gênese, no capítulo 14, item 45, Allan Kardec, então, dá nova definição, na verdade, referendando a definição que ele já tinha dado em O Evangelho segundo o Espiritismo e também em O Livro dos Médiuns. Diz então Kardec: a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Muito bem. Então, a obsessão é sempre aquela ação pertinaz, contundente, a obsessão é aquela ação persistente do mau espírito sobre uma pessoa, até conseguir brechas que permitam que ele comece, então, a influenciar e a dominar essa pessoa. E os graus disso, como nos diz ali Allan Kardec, são muito variáveis. Mas em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Allan Kardec faz uma classificação dos graus da obsessão. E ele nos informa, primeiro, da existência da obsessão simples, que pode ser, inclusive, sutil, sem os sinais exteriores. Depois, na continuidade, essa obsessão passa para o grau de fascinação. A fascinação é muito perigosa, porque o mau espírito consegue obnubilar a nossa razão. Ou seja, nós não conseguimos perceber os erros que estamos cometendo, as teorias errôneas, equivocadas que estamos abraçando. E na fascinação, nós não aceitamos críticas ao nosso pensamento, ao nosso trabalho, e no caso, se formos médiuns, as comunicações que estamos recebendo. E sim, então tudo isso caracteriza a fascinação. A obsessão, continuando, ela vai então para a subjugação. A subjugação pode ser de ordem moral ou de ordem física, ou as duas combinadas. Então, nós teremos aí uma subjugação moral e física. Num grau mais adiantado da subjugação, Allan Kardec a classifica como possessão. Essa classificação ele vai apresentar na Revista Espírita e depois no livro A Gênese. Aqui vamos fazer um parênteses, porque o entendimento de Kardec e, portanto, o entendimento do Espiritismo sobre a possessão não é a entrada de um espírito no nosso corpo nos expulsando dele. Não é isso. Porque, se isso pudesse acontecer, acarretaria a nossa desencarnação imediata. Porque eu é que estou ligado fluidicamente, através do meu perispírito, molecularmente, a este corpo orgânico. Se eu for alijado dele,
afastado completamente dele, os laços fluídicos que me ligam, eu, espírito, eu, alma, a este corpo, vão se romper. E se eles se rompem, o corpo morre. Então, nenhum outro espírito poderia utilizar esse corpo. Esse tipo de acontecimento é apenas da nossa ficção, tanto literária quanto cinematográfica. Porque, na realidade, isso não pode existir. A possessão entendida pelo Espiritismo é quando o mau espírito subjuga quase que totalmente o livre-arbítrio da pessoa que está sendo influenciada, obsediada. E essa pessoa, momentaneamente, perde o controle de si mesma. E o espírito se apresenta no lugar dela, comanda o corpo, ele teleguia esse corpo através de um domínio mental, fluídico e perispiritual. Mas não há o afastamento total da pessoa, que continua encarnada e pode reagir a essa influência, mas neste caso, porque é uma subjugação em alto grau, ela vai necessitar, então, do auxílio de terceiros, de pessoas de fora. Daí, então, a importância da reunião de desobsessão no centro espírita, da prece, do passe, da terapêutica também, da água fluidificada ou magnetizada, até que a pessoa possa, paulatinamente, devagar, começar, então, a ela exercer a influência sobre esse mau espírito para afastá-lo. Normalmente, isso é um tratamento de longo curso. Como podemos reconhecer a obsessão? Que uma pessoa está obsediada. Bem, Allan Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, especificamente no item 243, tratando aqui dos médiuns, mas isso vai servir para todos nós, ele nos indica aqui 9 características da obsessão. Vamos então conhecê-las. Primeiro, insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium. Segundo, ilusão, que não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Terceiro, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam. Quarto, aceitação dos elogios que lhe fazem os espíritos. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo. Sexto, levar a mal a crítica das comunicações que recebe. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitavo, qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade. E nono, fluidos e transtornos contínuos em redor dele. Já André Luiz, esse querido amigo espiritual, através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, no livro Estude e Viva, no seu capítulo 35, ele nos traz uma mensagem em que ele vai falar das influenciações espirituais sutis. Aquelas que não dão sinal evidente de ser uma obsessão. São 9 características também. Vamos conhecê-las. Primeiro, dificuldade de concentrar ideias e motivos otimistas. Segundo, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos. Terceiro, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Quarto, aborrecimentos de manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Quinto, pessimismos subrepetícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Sexto,
interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros. Oitavo, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. E nono, teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo. Neste caso aqui, claro, a influenciação espiritual negativa. Então, nós temos características da obsessão já instalada e as características dessa obsessão sutil, dessa influenciação sutil, mas que pode crescer e daqui a pouco se transformar numa fascinação ou mesmo numa subjugação. Mas a pergunta agora que todos devemos fazer é por que os maus espíritos querem nos perseguir e realizar processos obsessivos? Ou seja, quais são as causas que levam a uma obsessão? Elas são variadas, mas nós podemos agrupá-las em dois grandes grupos. E o primeiro, que é a maior causa das obsessões, é a vingança em relação a acontecimentos de vidas passadas. Ou seja, em vidas passadas, podemos ter prejudicado alguém, esse alguém, naquela ocasião, tornou-se então vítima, porque nós fomos o algoz, e esse alguém não nos perdoou e desencarnou muito ressentido, profundamente magoado e com grande sofrimento do mundo espiritual, passou a desejar a vingança. Fazer então com que soframos o que ele sofreu nas nossas mãos. Essa vindita pode se arrastar por dezenas de anos, mesmo séculos. Porque a lei divina não obriga ninguém a perdoar, mas vai levando cada um de nós, através da dor e do sofrimento, a chegar ao ponto de compreender que a vingança, primeiro, faz mal a nós mesmos e que ela só nos complica perante a lei divina. Então, a primeira grande causa das obsessões é o desejo de vingança do mau espírito. Ele que não conseguiu nos perdoar. Hoje, nós somos a vítima e é normal que fiquemos conduídos da vítima que comparece, que nos é apresentada no centro espírita. Mas é preciso lembrar que a vítima de hoje, provavelmente, foi o algoz de ontem. Por isso, que a nossa inferioridade moral mantém esse processo, porque é possível que já tenhamos tido mais de uma encarnação e nós ainda não conseguimos nos perdoar, ainda não conseguimos nos amar. E aí, então, nós temos a grande causa da obsessão. Outra causa da obsessão é quando um espírito inferior, em sofrimento no mundo espiritual, portanto, infeliz, ele não consegue viver diante da nossa felicidade. Então, ele passa a desejar também a nossa infelicidade, porque ele é um sofredor. E se ele sofre, ele vai desejar também que soframos. Ele pode não ter nada contra nós em relação a alguma existência do passado, mas ele tem tudo contra nós, que estamos palmilhando os caminhos do Evangelho, esclarecido pela imortalidade da alma, porque ele não deseja o nosso bem, ele não quer ver a nossa felicidade. Ele não é feliz. E não adianta conversar com ele sobre Deus, sobre Jesus ou sobre o Evangelho, porque ele vai dizer que nunca acreditou, e mais ainda agora ele não acredita, porque no depois da morte, embora
agora, de frente com a realidade da vida imortal, ele continua sofrendo. Ele continua sendo infeliz tanto quanto era aqui na Terra. Portanto, Deus, muito provavelmente, não deve existir. E falar de Deus não resolve o sofrimento, não resolve a infelicidade. Então, ele deseja que também não sejamos felizes. Então, ele vai realizar esse processo obsessivo. Essa, então, é uma segunda grande causa. Mas a primeira e principal é o desejo de vingança por causa de acontecimentos de vidas passadas. A segunda grande causa, mas é a segunda causa, é esse desejo dos espíritos inferiores de não querer o nosso bem, não querer a nossa felicidade. Há uma terceira causa da obsessão, que está ligada ao aqui e agora. Porque, mediante o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa prepotência, nossa imprevidência, nossa hipocrisia, nossa vaidade, nós ou deixamos de fazer o mal, o bem, melhor dizendo, ou deixamos de fazer o bem que poderíamos fazer, ou acabamos fazendo mal às outras pessoas. Em tempos digitais, de tecnologia da informação, parece ser uma coisa comum e inocente termos perfis e ações nas mais diversas redes sociais ou aplicativos de comunicação instantânea. Isso agora faz parte do nosso cotidiano. Mas precisamos nos perguntar o que estamos fazendo com essas redes sociais e com esses aplicativos de comunicação. O que postamos? Que imagens? Que palavras que nós postamos? E temos que tomar muito cuidado com isso, porque podemos ofender as outras pessoas, atropelá-las. A fofoca, que antigamente acontecia através das horas intermináveis, pendurados ao telefone, hoje elas acontecem através dos aplicativos de comunicação instantânea, digitando, teclando ou em gravações de voz. Nós mudamos a tecnologia, mas não realizamos uma transformação moral. E esse é o cuidado que temos que fazer, porque nós podemos estar ofendendo pessoas, magoando pessoas, criando inimizades. Então temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode gerar uma obsessão. Imaginemos aquele vizinho com o qual nunca nos demos assim tão bem, e que acabamos até falando um pouco mal dele por aí, até publicamos alguma coisa em alguma rede social, e ele fica sabendo, e então ele começa a nos odiar, e desencarna. O ódio não vai sumir só porque ele desencarnou. O ódio está nele. E aí ele vai se descobrir livre no mundo espiritual. Eu não podia atingi-lo quando estava lá encarnado. Mas agora que eu estou aqui invisível, porque ele não consegue me ver, agora eu posso atingi-lo. E ele vai aprender como fazer isso. E ele vai ter sempre aqueles que o podem ensinar. Como nós aqui na Terra. Quando não sabemos alguma coisa, apelamos a um professor, a um profissional da área, a um expert no assunto, ou simplesmente vamos ao YouTube. Porque alguém lá no YouTube deve ensinar isso. Ou vamos ao Dr. Google para aprender. No mundo espiritual é a mesma coisa. Ele vai ter outros espíritos mais experientes do que ele, mas calejados na intervenção no mundo corpóreo, e que vão ensiná-lo. E ele então poderá iniciar um processo obsessivo contra nós. Mas existe cura? Existe tratamento? Sim. Quando estudamos a obra de Allan Kardec, e também estudamos as obras como a do Espírito André Luiz, ou do Espírito
Manuel Filomeno de Miranda, as obras da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que são obras muito importantes, nós ficamos sabendo que sim, há tratamento e há cura para a obsessão. Mas aquele que está sofrendo o processo precisa querer lutar contra esse processo e sair dele. Mas também podemos influenciar os maus espíritos através das nossas orações. Neste caso, o concurso do obsediado. A vítima de hoje, na oração, também é importante. O passe, a fluidoterapia e a reunião de desobsessão nos diálogos fraternos com os espíritos obsessores, a fim, então, de esclarecê-los, de orientá-los e levá-los à compreensão melhor da lei divina e ao exercício do perdão. Mas lembremos o nosso Mestre Jesus, quando ele nos explicou que, feito tudo isso, a casa, que no caso é a casa mental, somos nós, almas interiormente, ela vai ficar limpa. Mas, se portas e janelas continuarem abertas, outros voltarão, e piores, em falange. Isso quer dizer que nós podemos procurar o centro espírita e os recursos do Evangelho para sairmos de uma obsessão. E poderemos obter, por misericórdia divina e pelos nossos esforços, o reequilíbrio. Mas se após isso voltarmos ao mundo normal, se não fizermos o nosso autoconhecimento e a nossa autoeducação, se não nos transformarmos moralmente para melhor, estaremos então sujeitos a um novo processo obsessivo. Lembrando que muitas vezes os maus espíritos apenas se afastam momentaneamente para ver se o obsediado, a vítima, realmente está com novas boas intenções. Se o pedido de perdão dele saiu realmente do coração com todo o sentimento. E esses espíritos só vão se entregar se isso ficar patenteado. Senão, eles voltam. E voltarão com mais força e trazendo outros espíritos maus para lhes auxiliarem. E aí a obsessão pode voltar. Também temos que lembrar que não se resolve um processo obsessivo do dia para a noite. Em algumas reuniões de desobsessão, processo esse que já vem se arrastando há séculos. Há processos que, inclusive, não podem ser resolvidos. Podem ser atenuados, minimizados, mas não totalmente resolvidos. Então, é preciso ter paciência, perseverança, compreensão e, acima de tudo, ligar-se ao Evangelho, ligar-se fervorosamente a Jesus e ao anjo da guarda, esse espírito superior que vela por cada um de nós, para que assim os bons espíritos possam agir e fazer um contraponto a essa influência persistente de um mau espírito sobre nós. Bem, esses são os pontos principais para falarmos aqui da obsessão, o que ela é, suas causas, as suas características, o seu tratamento, mas é um assunto realmente profundo e complexo, e nós poderíamos aqui fazer diversas outras abordagens, mas que nós vamos aproveitar agora um momento para fazer pelo menos mais algumas abordagens, a partir, então, das perguntas que estão sendo aí postadas, dirigidas. O nosso Márcio agora vai novamente retornar aqui à live, para que nós possamos entrar nesse momento das perguntas e respostas sobre esse tema da obsessão. Marcos, enquanto as pessoas estão formulando algumas perguntas aqui pelo chat, eu gostaria de
abordar com você uma questão, embora você já tenha comentado isso ainda há pouco, mas para reforçarmos o nosso entendimento, provavelmente, segundo a classificação que Kardec faz dos graus de obsessão, provavelmente aquela obsessão perniciosa, sutil, que passa quase despercebida por todos nós, talvez seja a mais difícil da gente identificar, porque provavelmente a gente possa estar imaginando que seja um pensamento nosso, seja um desejo que estejamos alimentando naquele momento, seja uma conduta que a gente pretende adotar por uma razão que a gente não sabe explicar. Então, dentro desse panorama, qual seria a profilaxia ou a conduta que a doutrina espírita poderia nos colocar? Essa profilaxia, ela está na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito Santo Agostinho pede que façamos o autoconhecimento. Porque quando mergulhamos em nós mesmos e nos conhecemos, nós vamos tomar consciência daquilo que somos, dos nossos defeitos de caráter, das nossas imperfeições, dos nossos vícios e também do grau relativo de desenvolvimento das nossas virtudes. Quando fazemos o autoconhecimento, nós nos abrimos para a alma imortal que somos. E com humildade, e ele coloca isso nessa questão, nós vamos saber receber as críticas, nós vamos saber receber as advertências dos amigos. E é muito importante dar ouvido aos amigos, ao que falam de nós, as advertências fraternas, aquelas chamadas de atenção, e sem suscetibilidade, com muita humildade, porque os críticos, eles não têm nada a perder, vamos fazer a crítica. Agora, nós temos tudo a ganhar, se soubermos ouvi-las, se soubermos recebê-las, e não rechaçá-las dizendo, que isso? Eu não sou assim. Não, eu não tenho nada a ver com isso. De jeito nenhum. Eu? Sim, você. Porque se a crítica de terceiros está vindo, ela deve ter algum fundo de verdade. Então nós precisamos humildemente analisar isso e nos perceber. Então é o processo de autoconhecimento, e nesse processo de autoconhecimento é que nós vamos então perceber se estamos recebendo essa influência sutil dos espíritos. Eu posso aqui dar um depoimento pessoal, porque depois da desencarnação da minha mãe, que foi uma pessoa que sempre esteve muito junto de nós, os seus filhos, espírita convicta, médium extraordinária, trabalhou muito na área de assistência e promoção social, e nos seus últimos anos de vida, ela viveu comigo, morava comigo. Então nós tínhamos uma convivência muito grande, até que chegou a sua desencarnação. Claro, eu sou espírita, e sei receber a desencarnação, ou pelo menos eu pensava que sabia receber a desencarnação de um ente querido. E depois que ela retornou ao mundo espiritual, eu procurei tocar a minha vida da forma mais natural possível. Até que recebi a visita de meu filho. Eu tenho um casal, e os dois já casados, independentes. Então ele sentou na sala comigo, olhou para mim e disse, pai, eu preciso falar uma coisa com o senhor. Claro, filho, o que foi? Ô pai, eu acho que o senhor não está percebendo. Mas o que está acontecendo com o senhor? Foi comigo? É. O senhor está meio isolado, está sem fazer contato comigo e a minha irmã, sabe? E eu estava conversando com ela, o papai está meio esquisito, não é? Está assim,
sei o que está acontecendo com ele, não. Tá? E aí, quando ele começou a falar isso, eu olhei assim para ele, filho, obrigado por você ter essa conversa comigo. Agora sou eu que vou lhe contar uma coisa. Desde que a sua avó desencarnou, nos últimos meses, eu tenho recusado uma série de convites para palestras, seminários. E uma coisa que tem acontecido muito comigo, que agora eu estou aqui pensando, é que eu estou cada vez mais adorando ficar aqui em casa, isolado, e não sair para esses eventos. Eu acho que eu estava entrando numa depressão muito sutil e com certeza com a influência desses nossos amigos espirituais. Você tem razão. Eu tenho que reagir. Continuar a minha vida, como sempre. Ok. Não, pai, mas não vou chegar. Eu não ia chegar nesse ponto de dizer que o senhor está aí entrando em depressão, ou talvez até com uma influência espiritual. Não, mas com certeza. Com certeza. É preciso, então, sacudir a poeira. Muito obrigado, meu filho. E aí nos demos um abraço, e aí a vida prosseguiu, e hoje estou aí com a agenda lotada novamente. Então, temos que fazer esse autoconhecimento. Então, vamos ler e refletir, meditar bastante sobre a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Marcos, temos uma outra pergunta aqui da Vera, que eu vou colocar aqui na tela, que ela questiona o seguinte: como auxiliar uma pessoa muito amiga que é a muito obsediada? É um caso realmente delicado e depende, obviamente, também do grau dessa obsessão. Nós sabemos que, com o passar do tempo, a tendência é de agravamento. Nem sempre o obsediado consegue nos ouvir, porque a influência do espírito obsessor é muito grande sobre ela. Domina o seu livre-arbítrio, o seu raciocínio. O que nós temos que fazer, primeiramente, antes de tudo, é orar. Orar muito por essa pessoa, por esse amigo ou amiga aqui do nosso coração. E orar sempre. No culto do Evangelho no lar, quando estivermos no centro espírita, a oração é muito importante, porque a oração atinge o espírito obsessor e leva até a pessoa obsediada os bons espíritos, que vão analisar o caso e vão fazer as ações possíveis em auxílio a essa pessoa. Então, esse é o primeiro passo. Orar sempre pela pessoa que está sofrendo obsessão. E, segundo, sempre que possível, em momentos que a pessoa não esteja agitada, conversar com ela. Mas conversar fraternalmente. E lembrando que quando conversamos com ela, nós estamos conversando também com o espírito obsessor, que normalmente está acompanhando, ou pelo menos está mantendo a sintonia mental e vai também sentir as nossas palavras, a repercussão delas. Então, palavras calcadas do Evangelho, fraternas, procurando orientar, esclarecer, mas sem atropelar a pessoa, de jeito nenhum. Fazendo convite para que a pessoa, quem sabe, possa comparecer no Evangelho no lar, ou possa ir no centro espírita. E à noite, quando vamos dormir, orarmos também por essa pessoa, orarmos pelo espírito que está fazendo obsessão e rogarmos ao nosso anjo da guarda, ao anjo da guarda da vítima, assim como ao anjo da guarda do obsessor, para que, se possível, no mundo espiritual, durante o sono, possa haver também um trabalho de benefício, tanto do obsessor quanto do obsediado. Essas são as ações que são possíveis de serem realizadas e, claro, levar o caso para a reunião de desobsessão, sempre primeiro consultando os guias espirituais para se obter as informações sobre esse processo
e aquilo, então, que pode ser feito. E manter sempre paciência, perseverança nessas ações e confiança, acima de tudo, em Deus, nosso Pai. Muito bem, Marcos. Temos uma outra pergunta aqui da Ana. Tem pessoas espíritas que sofrem obsessão e não enxerga sua postura moral, totalmente contrária aos ensinamentos. Como fazer para acordar esse ser? Acredito até que Jesus não teve condição de fazer isso, né? É verdade. Nós espíritas não somos isentos de sofrer uma influência negativa, persistente de maus espíritos. Aliás, nós somos, muitas vezes, alvo preferencial dos espíritos que não querem a felicidade dos seres humanos, daqueles que estão encarnados. E como nós lidamos com a realidade espiritual, lidamos com o evangelho, nós, de vez em quando, sofremos perseguições, sofremos assédios. Então, temos que estar vigilantes. Vamos aqui lembrar o nosso Mestre Jesus. Vigiai e orai. E um dos grandes perigos que nós espíritas corremos é o da fascinação. Porque ao espírita é solicitado sempre estudar, portanto, ampliando o seu conhecimento. A nós espíritas é facultado trabalhar as faculdades mediúnicas. E nós temos que lembrar, e aqui temos o grande exemplo do Chico Xavier, de que ser médium é apenas ser intermediário. Nada mais do que isso. A ponte entre as duas dimensões da vida. Como dizia o Chico, lá com toda a sua humildade, não, eu não mereço nada, porque eu mesmo não fiz nada. Os espíritos é que sempre fizeram tudo. Os livros são deles, porque foram eles que escreveram. As orientações são deles, porque são eles que falam através de mim. Eu sou apenas o burro de carga, ou, quando muito, o carteiro que entrega as mensagens. Então, precisamos entrar nesse campo da humildade e orarmos muito pelos nossos amigos e amigas que, apesar de conhecerem o Espiritismo, se deixam levar por N fatores, abrindo brechas para esses espíritos obsessores. Lembrando que Espiritismo não é apenas teoria. Espiritismo é vivência, é prática. E o Espiritismo nos pede, acima de tudo, a nossa transformação moral. E aquele que vai realizando sua transformação moral, ele vai então se blindando a esse assédio dos maus espíritos. É lamentável que ainda ocorram processos obsessivos entre trabalhadores da seara espírita. Mas, ao mesmo tempo, é compreensível, porque não podemos exigir santidade de ninguém. Cada um carrega consigo a sua própria cruz e precisa levá-la consigo até vencê-la. Vamos, então, utilizar a compreensão, vamos orar por essas pessoas e realizar o que estiver ao nosso alcance a seu benefício. Marcos, uma questão aqui do nosso amigo Henrique, em que ele pergunta: casos de tentativa de suicídio têm participação de obsessores? Sim, tem sim. A obsessão pode levar uma pessoa à morte, seja através da questão física, porque fluidicamente, energeticamente, o espírito obsessor pode ir sugando as energias da pessoa, isso pode levar a pessoa, então, à morte, mas também esse caso da influenciação mental muito poderosa, que pode sugestionar a pessoa a cometer o suicídio. Normalmente as pessoas que estão com transtornos emocionais profundos têm a tendência muito forte de serem joguete desses maus espíritos. E eles podem, sim,
inocular esse pensamento de se tirar a vida, do acabar com a infelicidade, com o sofrimento, com as aflições das mais variadas ordens, terminando com a própria vida. E é o que eles muito desejam, porque assim nós estaríamos infringindo a lei divina, retornando em péssimas condições para o mundo espiritual, onde seríamos verdadeiros escravos deles que querem o nosso mal. Então, sim, em boa parte dessas tendências ao suicídio, isso tem sim um componente de ação dos desencarnados. Mas lembrando que sempre temos o livre-arbítrio e que mesmo no último instante, no último momento, nós podemos, através do livre-arbítrio, acionar a nossa força de vontade e não aceitar essa sugestão e voltarmos atrás. O suicídio acontecido, tendo como causa uma obsessão, não isenta o suicida de responder perante a lei divina. É um atenuante, mas sempre o suicida irá responder, porque ele tem o livre-arbítrio, e ele precisa acionar a sua força interior, que é uma força divina, para reagir a esse assédio, e, na verdade, lutar pela vida, e não se entregar à morte, que é um grande equívoco. Marcos, antes de passarmos para a última questão formulada aqui, eu queria fazer um complemento dessa pergunta anterior. Embora não seja o escopo aqui do nosso encontro, mas a gente observa casos muito graves, obsessivos, e que necessitam de um acompanhamento médico da medicina convencional. Como é que é a visão da doutrina diante desse duplo aspecto, né? O acompanhamento espiritual, o tratamento espiritual e também o tratamento físico? Muito bem colocado. A doutrina espírita é muito clara em relação a isso, de que ela não veio substituir a medicina. Os espíritos que cuidam também de nós não vieram substituir os médicos. O espiritismo reconhece que em muitos casos de transtornos mentais, transtornos psíquicos, transtornos emocionais, há necessidade também do componente do tratamento psicológico, psicoterapêutico, mesmo medicamentoso. Então, o espiritismo não descarta isso. Pelo contrário, é preciso, nos centros espíritas, sempre se dar essa recomendação à pessoa, que ela também procure os especialistas, procure o apoio médico-terapêutico, e se ela já está fazendo, que ela não deve abandonar. Ela vai receber também o apoio, o tratamento espiritual, fluidoterápico, mas deverá dar continuidade também ao seu tratamento médico, psicoterápico. Então, são as duas coisas que, na verdade, devem se conjugar. Claro que a nossa medicina, ela vai, com o tempo, se aproximar cada vez mais da realidade espiritual da vida. Essa aproximação, ela haverá, claro, de mudar os seus métodos, haverá de mudar o teor da sua medicação, mas lembrando, o espiritismo, o centro espírita e o chamado tratamento espiritual não existem para substituir a medicina, a psiquiatria, a psicologia, nada disso. Precisamos, na verdade, nos dar as mãos, um complementando o outro, numa integração que precisa ser cada vez mais perfeita, mais azeitada. Então, é assim que o espiritismo enxerga isso, lembrando que a medicina era uma bênção divina também. Então, equivoca-se aquele que acha que, procurando tratamento espiritual, pode simplesmente abandonar medicação, terapia,
Não. Vamos conjugar, e claro, na medida em que se vai melhorando, pode-se ir paulatinamente, conforme as orientações médicas e dos psicoterapeutas, e diminuindo essa dependência, esse tratamento, assim como também irá diminuir o tratamento espiritual até a solução do seu problema. Muito bem colocado, Marcos. Eu comentei sobre a última pergunta, né? Mas na verdade é a penúltima, que surgiu uma outra aqui depois. Então, é do nosso amigo Antônio. Ele faz a seguinte colocação: como as casas espíritas poderiam motivar os médiuns a participar das reuniões de desobsessão? Na verdade, é uma pergunta mais voltada para o centro espírita, né? A direção ou forma de trabalhar do centro espírita. Né? Sim, mas que é importante sim. Só fazendo aqui um esclarecimento que há uma diferença entre incentivar e motivar. A motivação, ela é sempre interna, ou seja, é da pessoa para fora. Já o incentivo, ele é externo. Na verdade, nós dentro do centro espírita precisamos procurar os mecanismos para incentivar os médiuns a entender a necessidade do estudo e da reforma íntima, da transformação moral. E esse incentivo tem que ser constante. Então, lembrar que o fato do médium já ter desenvolvido até um certo ponto as suas faculdades mediúnicas e já está integrado nas tarefas mediúnicas do centro espírita, isso não o isenta de estudar sempre, de se trabalhar sempre o desenvolvimento das virtudes. A mediunidade propriamente dita, a ninguém transforma. A mediunidade é uma faculdade natural, né, que pertence a todos nós e que vai depender do uso que damos a ela. E não se pode exercer a mediunidade no centro espírita sem conhecer os princípios do espiritismo, sem conhecer a própria mediunidade. Por isso, Allan Kardec escreveu um livro totalmente dedicado ao assunto, que é o Livro dos Médiuns. É recomendável que os dirigentes do centro espírita estejam sempre acompanhando os médiuns e sempre os incentivando, lembrando que é preciso fazer parte dos grupos de estudo da mediunidade, os grupos de estudo do espiritismo, que o centro espírita deve também prodigalizar, abrir a todos. E se de fato o médium ele se recusa a estudar, ele se recusa a fazer parte do grupo, ele precisa ser chamado para uma conversa em particular, para ser lembrado a ele que não é possível se manter nos grupos mediúnicos, não participando dos grupos de estudo. E tempo de mediunidade, de exercício da mediunidade, não é certificado, não dá diploma a ninguém. A questão é realmente conhecer o espiritismo, conhecer a mediunidade e se trabalhar na transformação moral. Então, os dirigentes espíritas têm que encontrar esses caminhos de incentivar, esclarecer o tempo todo aos médiuns que já estão em serviço e aos candidatos à mediunidade dessa imperiosa necessidade de estudar e fazer parte também das equipes de outros serviços do centro espírita, como é a recepção, atendimento fraterno, passe e assim por diante, porque a maior caridade que nós podemos fazer a nós mesmos e ao próximo é servir, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, a nossa amiga Leonor faz o seguinte questionamento: pessoas acometidas de demência têm mais possibilidades de serem obsediadas? Allan Kardec já tratou esse tema em sua época, principalmente nas páginas da Revista Espírita.
E ele mesmo chegou à conclusão, embora não houvesse uma pesquisa cientificamente realizada, mas ele chegou à conclusão que talvez 80% ou 90% dos casos de loucura, como se falava antigamente, lá no século XIX, na verdade eram casos de obsessão, de ação maléfica dos espíritos. Ou seja, nós não tínhamos realmente pessoas com transtornos mentais. Nossa ciência avançou e chegou à conclusão que, em muitos casos, nós não temos realmente lesão cerebral, nós não temos disfunção neuronal para explicar o transtorno mental psíquico. De onde provém, então, o problema? Ele seria, então, extrasensorial? Ele seria do campo emocional? E nós espíritas, então, colocamos, mas ele pode ser também do campo espiritual. Ou seja, o transtorno mental, seja ele leve ou agudo, muito grave, ele pode ter por causa, sim, uma ação obsessiva. E, nesse caso, o tratamento precisa ter também o tratamento fluidoterápico, o tratamento de ordem espiritual, que o Espiritismo, então, prodigaliza e o coloca à disposição de todos. Então, sim, nesses casos de demência muito grande, né, de transtorno mental muito profundo, nós temos, sim, sempre um quadro muito grande da ação obsessora de maus espíritos que estão, então, assediando essas pessoas. Essa é uma realidade. Marcos, especificamente nessa questão, no caso da demência provocada pela senilidade, né? Ou seja, demência senil, a degradação natural e gradual da parte cognitiva, de memória, estaria também dentro desse bojo, dentro dessa ótica que você comentou? Não, necessariamente não, porque nós conhecemos essa questão da demência senil com a debilidade orgânica, natural, e que leva a pessoa, então, a essa demência senil, que não quer dizer que ela esteja sofrendo um processo obsessivo. É claro que perdendo, pelo menos momentaneamente e progressivamente, o controle sobre a própria mente, por disfunções, nesse caso, que são físicas, que são neuronais ou outras, é claro que a pessoa ficará mais aberta, nesse caso, a sofrer também um assédio espiritual negativo. Mas esse assédio espiritual não é a causa. Ele vai acontecer como consequência. E se nós tratarmos essa pessoa através sempre da oração, do passe, ela estará vivendo da melhor maneira possível e irá recuperar na volta ao mundo espiritual, com maior ou menor rapidez, a sua totalidade, a sua integralidade, porque não é o espírito que está demente, é apenas o problema que está ocorrendo com o corpo. Então, na maioria desses casos, nós não temos propriamente a obsessão. Nós vamos ter essa influência apenas como uma consequência do desarranjo do campo mental da pessoa por causa da senilidade. Agora, pode acontecer que um processo obsessivo leve a pessoa à demência senil? Sim, claro que pode acontecer, isso nós não podemos descartar. Mas não podemos simplesmente olhar uma pessoa entrando, por exemplo, na doença do Alzheimer, na demência senil, e queremos logo dizer, isso aí só pode ser uma obsessão. Não necessariamente. Então, temos que tomar muito cuidado com essas classificações de ordem geral que, às vezes,
alguns espíritas dão, e isso é muito perigoso. Perfeito, Marcos. Então, concluindo aqui o nosso pinga-fogo, a última pergunta da nossa amiga Miss, colocando aqui na tela nesse momento, diz o seguinte: temos obsessores encarnados? Temos, temos. Porque a obsessão, ela acontece do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, entre desencarnados e entre nós, os encarnados. Quem não conhece alguém, seja no seu campo de amizades, de relacionamentos, seja no âmbito familiar, quem não conhece alguém que é realmente extremamente problemático e que sempre que está conosco, que comparece a qualquer tipo de encontro, ele é motivo de perturbação. Quem não conhece? Então, sim, claro que nós temos obsessores encarnados, e até porque nós temos também todo um percentual de espíritos maus que se encontram presentemente encarnados e que fazem o mal para nós, inclusive a nível da nossa sociedade. São verdadeiros espíritos obsessores, perturbadores da nossa convivência, da melhor ordem social. E assim, nos mais diversos graus dentro da nossa sociedade. Vamos lembrar que todos nós somos espíritos e todos somos influenciadores uns dos outros. Então, claro que sim, a obsessão pode acontecer, sim, de encarnado para encarnado. Muito bem, Marcos. Queremos agradecer muito a sua participação, a sua gentileza em ter feito esses comentários finais a respeito dos questionamentos dos nossos amigos aqui que se conectaram ao nosso canal hoje. A todos vocês que participaram aqui conosco virtualmente desse nosso encontro, todos vocês que se identificaram aqui pelo chat, que enviaram suas perguntas, igualmente a todos aqueles que preferiram não se identificar, agradecemos muito a participação, desejando sempre que nessa semana que está se iniciando possa, sem dúvida alguma, ter oportunidades de crescimento espiritual e que certamente todo esse esclarecimento que nós tivemos aqui, todas essas informações e conhecimentos foram compartilhados com todos nós nessa tarde de noite a respeito dessa influenciação perniciosa espiritual sobre todos nós, realmente que possa servir de muito material para as nossas reflexões, para as nossas meditações a respeito da nossa conduta, da forma que estamos conduzindo as nossas vidas. Marcos, mais uma vez, desejamos expressar nossa gratidão pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua gentileza, e a todos vocês, nossos amigos, que participaram desse nosso encontro de hoje. Então, até uma outra oportunidade, desejando que Jesus continue amparando as nossas vidas e a nossa caminhada. A todos, uma ótima noite e uma excelente semana.